500. Telefone 2243-9655. Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 Vietec Cable. Bom, hoje, conforme eu falei no iniciozinho do programa, a gente encerra aqui as nossas pautas a respeito do Outubro Rosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão familiar. Afinal de contas, quando a família recebe esse diagnóstico do câncer, alguém da família com câncer, realmente a família precisa de suporte, a família precisa também ter força para ajudar o paciente e, sem dúvida alguma, todos acabam adoecendo um pouquinho, todos acabam ficando debilitados por conta dessa questão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância da família se cuidar, a importância também da família fazer isso para que ela tenha forças para ajudar a pessoa que está passando pelo câncer, e tem aquela pessoa especial que está sempre ali, firme e forte, às vezes uma mãe, ou um irmão, ou um filho, ou uma filha, que está ao lado do paciente nas consultas, durante as sessões de quimioterapia, radioterapia, que está sempre acompanhando. Então, sem dúvida, acredito eu que seja a pessoa que sinta com uma intensidade maior, que acabe se sentindo também vivenciando aquele momento. Não é algo fácil. Então, por isso, a gente resolveu separar esse tópico em uma pauta para falar sobre esse assunto de uma forma mais específica para você que está em casa. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo. É um assunto muito delicado. A família toda adoece. É muito difícil ter um ente querido passando por essa doença. Não é fácil, né? No primeiro momento, a família tem quase praticamente as mesmas reações do próprio paciente, né, que é o desespero, que é o medo, é o choque, meu Deus, e agora, né? O medo da morte fica cada vez mais forte e é fundamental a família se unir para passar por esse momento tão difícil. Sim. Porque é muito difícil, a família adoece, né? Você saber que tem um ente querido doente, o medo de perdê-lo é enorme. Então, cada família vai reagir de uma forma, né? Não tem como a gente colocar aqui, né? Tem família que vai negar, vai ter família que vai ter uma dificuldade enorme de aceitar esse diagnóstico, assim como o paciente também, né? No outro programa eu falei muito da fase, né, do que o paciente passa. E a família passa também por essas fases, né, de negação, de barganha, de raiva, de culpa, às vezes de depressão e até vir aceitação. Então, quando a família e o paciente aceitam o tratamento, tudo fica muito mais fácil. E é fundamental a família ter conhecimento sobre a doença, saber tudo o que acontece, como que está acontecendo, qual vai ser o tratamento, quais são os efeitos colaterais da quimio, da rádio, do tratamento que a pessoa vai fazer, para quê? Para não ficar o tempo todo levando essa dúvida para o paciente ou questionando ele o tempo todo. Sim. Porque a gente sabe muito bem que o paciente tem diversas fases. Vai ter dia que ele vai estar muito bem e vai ter dia que ele vai estar com raiva, que ele vai estar triste, que ele vai ser ignorante, que ele vai tratar mal, que ele vai ser agressivo. E aí, como a família deve agir? Né? Fundamental a família agir de uma forma natural. Né? Não é colocar o paciente numa redoma de vidro onde você vai assumir a vida dele. Tem disso, né? Às vezes, dependendo da idade, a pessoa precisa sair do trabalho, então ela fica muito mais em casa, dependendo das químio, né, do tratamento, e aí a pessoa tende a querer decidir a vida dela. E isso é muito ruim, porque o paciente ele precisa ter essa sensação de utilidade, que ele ainda está vivo, que ele ainda pode decidir sobre a vida dele. Ah, Graziele, quando o paciente está numa situação já terminal, aí é diferente. Né? Mas é fundamental você sempre passar esse poder da vida do outro para o outro. Né? Então, não, por favor, não vamos deixar o outro... Deixar dele assumir a vida dele, deixa ele assumir, deixa ele fazer as escolhas dele, ele está em casa, buscar nesse tempo que ele está sem fazer nada e ele está bem, procurar fazer um hobby, procurar fazer algo com ele que dê alegria. Porque se você só vivenciar a doença, a tendência a pessoa, tanto o paciente e a família, adoecer no sentido de uma ansiedade muito grande, chegar à depressão, é muito grande. Sim. Então é fundamental se ocupar.
né? Uma outra coisa, as pessoas têm uma tendência a mudar o comportamento com o doente, né? Com o paciente. Ah, agora eu não posso mais brincar, eu não posso mais ter bom humor. Não, você deve continuar brincando, trazer o bom humor para dentro da sua casa, conversar com a sua irmã, com o pai, com a mãe, com o tio, com quem está doente, de uma forma natural. Se você modificar o comportamento, isso também vai afetar a pessoa. Acaba deprimindo, né, Grazi? Porque, na verdade, a gente percebe, até naquela etapa que você passou, de cada situação, quando a pessoa recebe diagnóstico, uma delas é essa sensação do luto, né, de vou perder. Então, muitas das vezes a pessoa acaba tratando de uma forma diferente por conta disso, por conta desse medo, desse receio. E quando, no caso, a pessoa recebe esse diagnóstico e ela está inteiramente ligada ao paciente, é interessante, se ela ainda não tiver, ela procurar o apoio de um psicoterapeuta para que ela possa ter ferramentas para lidar com o paciente, sim, parente, no caso? Sim, é fundamental, né? O que é fundamental? A família ter o conhecimento sobre a doença, ir nas consultas para poder tirar todas as dúvidas, ter esse tempo para ela falar da doença, para ela chorar, para ela se desesperar, né? Então é fundamental ter a ajuda dos grupos de apoio, de um psicólogo, para trabalhar com os próprios conflitos. A família às vezes se culpa, né? E não tem que se culpar, ninguém tem culpa de alguém estar doente, né? Ainda mais o câncer. Então, assim, a família se culpa, a família se sente muito mal, a família se sente impotente perto desse diagnóstico. Então, é fundamental trabalhar com esses conflitos e o que também o câncer está trazendo para a vida, para a modificação daquele ambiente familiar. O que ele está trazendo, né? O que o câncer significa naquele seio familiar, não é verdade? Então, é fundamental ter esse apoio psicológico, é fundamental dar apoio para o paciente, estar ali junto, dar carinho, dar amor, dar um tempo. Vai ter momentos que o paciente ele vai querer o quê? Ficar sozinho, vai ter momento que ele vai estar indisposto, vai estar enjoado, não vai querer comer, não vai querer fazer nada, vai estar agressivo. Então, dê aquele tempo para ele, respeite o tempo dele. Vai ter todas as modificações físicas, né? Do inchaço, da perda do cabelo. O que é fundamental, assim, que eu vejo nas redes sociais, uma coisa muito positiva para o paciente. Quando o paciente perde o cabelo, alguém da família raspa a cabeça, ou começa a usar o lenço, ou começa a usar brinco grande porque ele está usando, né? Essa parte feminina é algo muito forte para a mulher, né? Com a perda do seio, parte feminina. Então, quando ela vê alguém da família, né, também cortando o cabelo ou usando lenço, passa uma certa segurança de saber que ele não está sozinho nessa luta. Então, o atendimento psicológico é fundamental para aprender a lidar com tudo isso. É fundamental a família também se cuidar, fazer exames, se alimentar direito, porque a carga não é fácil, né? O medo, a insegurança, ele está ali o tempo todo. Por mais que você não verbalize isso, é muito importante você ter um amigo, alguém para você desabafar e, principalmente, trabalhar isso com um psicólogo, para você saber lidar com essas fases, porque não é mole, né? Você é ali, poxa, mas ainda não acabou? Por isso que é importante ter o conhecimento. Pô, mas a pessoa está passando mal, eu já li que não era para passar mal, então vai no médico, né? E tenta. E o principal, né? Tratar o outro como um ser que ama, né? Você ama aquela pessoa, então cuida e ama, não de uma forma diferenciada, lógico, o medo dela ir embora é muito grande, mas traga isso, coisas positivas para a sua vida, né? Às vezes, quanto a família, às vezes, está em crise, né? Não estão se dando bem, aí descobre um câncer. E aí a família se une, isso é muito legal. E também, a gente também vê família que também se afasta, né? Como casamentos que terminam, né? Porque a pessoa está doente, como família não sabe lidar com a pessoa, tem uma dificuldade de dar carinho, de dar amor, de falar, de expressar, então acaba se mantendo um pouco à distância. Então, é realmente algo para toda a família se questionar a respeito desse diagnóstico, né? O que o câncer, né? O que a vida e a morte traz para você? O que você precisa melhorar em relação às suas relações, em relação
relação à sua personalidade e à sua pessoa, né? Por que isso está acontecendo com você? Né? E tentar, de alguma forma, se recriar, se reinventar e, o principal, se ressignificar. E toda família que passa por esse processo, toda família muda, toda família amadurece, toda família se une, dá valor realmente à vida. Né? Às vezes a gente se importa tanto, briga tanto por tantos detalhes, por tantas coisas insignificantes, e quando você se depara com essa doença, você dá valor a vida. Não, minha boca ficou seca. Dá valor à vida. E é fundamental você cultivar esses sentimentos de amor, de gratidão, de união, de solidariedade, de alegria, de empatia. E talvez a doença também está querendo transformar esse seio familiar. Ambiente, né? Sem dúvida. Você tocou numa questão muito importante, muito interessante, que é justamente essa questão da família tentar dar esse suporte e, sem dúvida alguma, vivenciando esse momento, todos juntos acabam passando de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Pela doença e aprendendo muita coisa. Às vezes a gente briga por coisinhas tão pequenas, né? E acaba deixando tantos momentos especiais de lado. E viver o simples, né, Grazi? Porque às vezes a gente acaba deixando também de viver esse simples. Uma coisa que a gente observa nos casos de famílias que estão vivendo câncer é essa intensidade. Por exemplo, chega o fim de semana, muitas das vezes vai cada um para o seu quarto, vai cada um fazer suas coisas. Agora, de repente, numa situação dessa, a pessoa já pensa assim, vamos no parque fazer um piquenique. Quer dizer, acabam vivendo de uma forma mais intensa, buscando passar por aquele momento com mais qualidade de vida, tentando e buscando isso, né? E não entrando naquele processo depressivo que acaba piorando o estado do paciente, que às vezes está tentando se reerguer, mas não está encontrando esse apoio familiar. Então, acredito que esse suporte também de dar uma leveza maior na conduta do dia a dia, nos afazeres, nas atividades extras, sem dúvida alguma, é possível conduzir de uma forma mais tranquila e mais leve a doença, não é, Grazi? Sim, é tratar a doença de uma forma leve. Como tem que ter a leveza, né? Se você olhar para o paciente com aquela cara de pena, de dor, meu Deus, e agora ele vai morrer? Não. Trata ele como um ser humano, que ainda tem sonhos, que ainda vai lutar, porque, né, quando você tem esse dispositivo interno, esse gatilho de eu vou vencer, e sua família toda tratar você como é uma doença, a gente está junto, vamos lá, é um dia após o outro, vamos vencer hoje você está passando mal, mas amanhã nós vamos sair, nós vamos fazer a unha, nós vamos inventar uma maquiagem diferente, a gente vai fazer micropigmentação, né? A gente vai criar, né? É a família se unir para se recriar, né? E o principal é dar valor nos pequenos momentos. É no abraço, é no sorriso, é num beijo, é numa piada, é num elogio, né? A gente deixa isso passar, a gente fica tão voltado para o nosso dia a dia, que tem que correr, que tem que pagar a conta, que a gente esquece dos detalhes, daquele sorriso, daquele beijo, de dizer o outro quanto amo, quanto é especial. Então, não espere a sua família adoecer, não espere alguém com câncer adoecer para você ter esse comportamento com quem você ama. Faça isso todos os dias, independente se alguém está doente ou não. Né? Porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a doença do câncer apesar de hoje, graças a Deus, ter muitos casos de cura, né? A nossa medicina está crescendo cada vez mais e isso deixa a gente muito feliz. A gente ainda percebe que tem muitas pessoas que têm perda na família, né? E como lidar com isso? Dê o seu melhor para aquela pessoa, para aquele ente querido. Dê carinho, dê amor, tenha cuidado com ele, cuide dele, para você, se essa pessoa partir, você ter aquela sensação de que, poxa, eu fiz tudo. E eu mostrei para essa pessoa, não só quando estava doente, mas a vida inteira, o quanto eu amava. Então, é isso que importa. Perfeito, Grazi. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente e hoje encerrando essa pauta maravilhosa do Outubro Rosa. A gente foi abordando aí durante as semanas um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que precisa permanecer vivo nos nossos corações o ano inteiro. É claro que a gente usa esse mês para falar mais sobre o assunto, para divulgar mais a questão do câncer, a questão da prevenção, né, do quanto é importante você sempre ir ao médico, você procurar estar com seus exames em dia. Isso faz toda a diferença quando você recebe um diagnóstico. Logo no iniciozinho, ainda há uma grande possibilidade de cura, sem dúvida alguma. Isso é algo que vai mudar
mudar aí o resultado final. Então, esse é o nosso desejo, que o Outubro Rosa permaneça e a gente continue aí nos nossos corações sempre pensando em saúde, em prevenção, em amor próprio, que a gente possa aí conduzir da melhor maneira toda essa questão da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. Queria te agradecer mais uma vez, Grazi. Eu que agradeço. Falando esse tema tão importante, você abordou muito bem. Temos que comentar sobre ele sempre. Por favor, gente, se cuide. Vamos fazer exames preventivos, vamos se cuidar. E se você está doente, levanta a cabeça que você vai vencer. Perfeito, Grazi. E agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já a gente volta. Não sai daí, não.